11 sinais que provam que você é um narcisista. Imagine olhar para dentro de si e perceber que o maior inimigo não é o mundo, não são as pessoas ao seu redor, mas o reflexo que insiste em encarar de volta quando você se aproxima do espelho. Não aquele reflexo comum que mostra apenas seu rosto, mas o reflexo da sua mente, o reflexo das máscaras que você veste todos os dias para sobreviver, conquistar, manipular e ser visto. A verdade é que quase ninguém tem coragem de fazer esse mergulho. É mais fácil apontar para fora, culpar o outro, dizer que o problema está no pai, na mãe, no parceiro, nos colegas, nos inimigos. Mas e quando o problema é você? E quando a voz que tanto julga, tanto condena, tanto cobra, é a mesma que alimenta dentro de si o veneno do narcisismo? Hoje você vai atravessar uma fronteira que a maioria evita. Vai descobrir sinais que não são óbvios, não são aqueles clichês repetidos em qualquer manual superficial, mas sinais profundos, invisíveis, que revelam a essência de um narcisista. Sinais que podem estar escondidos na sua forma de amar, de falar, de ajudar, de se vitimizar e até mesmo na sua forma de buscar aprovação. São padrões tão enraizados que se confundem com o que chamamos de normalidade. E é exatamente por isso que são tão perigosos. Quem vive dentro dessa prisão raramente percebe os muros que o cercam. Não pense que esse vídeo é apenas sobre diagnóstico, porque a proposta aqui não é colocar rótulos, mas provocar uma reflexão capaz de rasgar as máscaras que você construiu para si mesmo. A filosofia sempre nos alertou que o maior desafio da existência é o autoconhecimento. Sócrates já dizia: conhece-te a ti mesmo. Mas será que você tem coragem de se conhecer de verdade? Será que você suportaria olhar para dentro e ver não apenas virtudes, mas também as sombras que alimenta em silêncio? O narcisismo é uma dessas sombras. Ele não nasce do nada, não é uma maldição que cai sobre alguns escolhidos. Ele é cultivado pela dor, pela necessidade de ser aceito, pela fome de reconhecimento, pelo vazio que muitos tentam preencher com aplausos. Nietzsche alertava que por trás da busca incessante por poder e controle, existe uma fragilidade escondida, um medo profundo de ser esquecido. E esse medo é um dos motores do narcisismo. Já Jung nos ensinou que o inconsciente é habitado por arquétipos que moldam nossa personalidade, e um deles é a sombra, aquilo que escondemos de nós mesmos, mas que inevitavelmente se manifesta nas nossas relações. Quando essa sombra domina, ela cria um personagem que exige estar sempre no centro, mesmo que às custas da verdade e da autenticidade. Você pode achar que está distante disso, pode até acreditar que está imune, mas é aí que mora o perigo. Os verdadeiros sinais não são aqueles que você percebe facilmente, são aqueles que você nega, aqueles que você rejeita, aqueles que você insiste em acreditar que não existem em você. É essa negação que alimenta o ciclo, porque enquanto você aponta o dedo e acusa o outro de ser narcisista, talvez seja apenas uma forma de encobrir a sua própria imagem refletida. E aqui vai um aviso. O que você vai ouvir não é confortável. Pode doer, pode provocar revolta, pode fazer você querer desligar esse vídeo no meio. Mas a verdade é que se você chegou até aqui, é porque uma parte sua deseja a revelação. Uma parte sua sabe que existe algo escondido que precisa ser confrontado. E esse confronto começa agora. Os próximos minutos vão trazer à tona 11 sinais que podem mudar completamente a forma como você se enxerga. 11 sinais que expõem comportamentos tão disfarçados que até hoje talvez você tenha acreditado que eram apenas parte da sua personalidade normal, quando na verdade são sintomas de algo muito mais profundo. O que você precisa entender é que esse conteúdo não é uma acusação. É um espelho. Um espelho que mostra não apenas o que você quer ver, mas o que você mais teme encontrar. A diferença entre continuar sendo prisioneiro dessa imagem ou começar uma transformação está na sua coragem de assistir até o fim e reconhecer em si o que tantos tentam esconder. Por isso, eu te desafio. Não assista esse vídeo como quem consome mais uma curiosidade da internet.
Assista como quem encara um tribunal silencioso, onde você é ao mesmo tempo juiz e réu, carrasco e vítima, acusado e culpado. A cada sinal revelado, pergunte-se em silêncio: quantas vezes eu já agi assim? Quantas vezes esse reflexo já comandou minha vida sem que eu percebesse? O maior perigo do narcisismo não é o rótulo, não é a palavra em si, mas o fato de ele se esconder em pequenas atitudes, em gestos sutis, em frases aparentemente inocentes. Ele se camufla na ajuda que cobra retorno, no elogio que pede confirmação, na falsa humildade que busca aplauso, no silêncio que teme o esquecimento. Ele se veste de bondade, mas por baixo carrega correntes invisíveis que aprisionam não só você, mas todos que estão à sua volta. Hoje, você vai descobrir cada uma dessas correntes. Vai perceber como, pouco a pouco, elas foram se enrolando na sua vida. E só existe uma forma de quebrá-las. Primeiro, reconhecendo que elas estão ali. Então, respira fundo. Porque o que vem a seguir não é apenas uma lista de comportamentos. É um mergulho profundo em quem você realmente é. Um mergulho que poucos ousam fazer, mas que separa os que vivem na ilusão daqueles que despertam para a verdade. O narcisismo nunca foi apenas um transtorno descrito em manuais de psicologia. Ele é um fenômeno humano, antigo, que atravessa séculos de filosofia, religião e política. Desde as tragédias gregas até os tratados de Maquiavel, a obsessão pelo poder, pelo controle e pela própria imagem sempre esteve presente. O que muda é a forma como cada época mascara essa necessidade. No passado, reis e imperadores se vestiam de ouro e proclamavam sua grandiosidade em monumentos e estátuas. Hoje, a mesma essência se disfarça em redes sociais, em discursos de falsa humildade, em sorrisos calculados e palavras estudadas. O palco continua o mesmo, a mente humana. A diferença é que agora todos nós temos a chance de ser protagonistas nesse espetáculo. Jung dizia que cada indivíduo carrega em si uma sombra, um conjunto de aspectos rejeitados que se escondem no inconsciente. Essa sombra é formada por tudo aquilo que você não quer reconhecer como parte de si mesmo, mas que insiste em se manifestar. O narcisismo é uma dessas manifestações. Ele surge como uma armadura, um recurso para proteger o ego de feridas profundas. A dor de não ser aceito, a sensação de ser invisível, a humilhação de ser rejeitado, tudo isso se transforma em combustível para erguer uma fachada de poder. Assim, a pessoa passa a viver em constante guerra contra a possibilidade de ser esquecida. Nietzsche, por sua vez, via na busca pelo poder um impulso natural do ser humano, algo que move a vida. Mas quando esse impulso deixa de ser força criadora e se torna obsessão por reconhecimento, nasce a distorção. A vontade de poder se converte em necessidade doentia de dominar e subjugar os outros. Aquele que não consegue lidar com seu vazio interno transforma sua fragilidade em arrogância, seu medo em desprezo, sua insegurança em manipulação. É um ciclo invisível, mas devastador. Esse contexto filosófico e psicológico é importante porque mostra que o narcisismo não é uma anomalia distante, algo que só pertence a tiranos ou figuras históricas. Ele é uma possibilidade em cada um de nós. O ser humano, por natureza, deseja ser visto, ser valorizado, ser amado. Mas quando esse desejo ultrapassa a linha tênue do equilíbrio, ele passa a corroer silenciosamente as relações, transformando o outro em mero espelho. A amizade vira palco de competição, o amor vira contrato de poder, a bondade vira moeda de troca. Tudo gira em torno de um centro que nunca se sacia. E é justamente aqui que mora a armadilha. Você pode acreditar que o narcisismo é apenas vaidade exagerada, mas ele vai muito além. Ele se infiltra nas intenções escondidas, na forma de ajudar esperando retorno, no silêncio que grita por atenção, na vitimização calculada que busca aplauso. É por isso que se torna tão difícil reconhecê-lo em si mesmo. Porque não se trata de atitudes caricatas, e sim de hábitos sutis, legitimados pela sociedade, até aplaudidos em alguns contextos.
O problema não é apenas ser admirado, mas depender da admiração para existir. Ao olhar para a história, percebemos que a humanidade sempre foi fascinada por líderes carismáticos, por personalidades magnéticas que dominam multidões com suas palavras. Muitos deles eram movidos pelo narcisismo, mas ao mesmo tempo eram seguidos cegamente, justamente porque esse traço, quando bem mascarado, se confunde com autoconfiança e força. Essa é a linha perigosa que separa a grandeza de destruição. E se no passado esses líderes estavam restritos a tronos e púlpitos, hoje cada pessoa com um celular na mão tem a possibilidade de se transformar em uma versão moderna de Narciso. Esse é o ponto que você precisa compreender antes de ouvir os sinais. O narcisismo não é apenas um diagnóstico clínico. Ele é uma condição existencial que nasce da dificuldade de lidar com a própria vulnerabilidade. É uma forma de escapar da dor de se sentir pequeno, de se sentir invisível, de se sentir descartável. Só que a fuga não resolve o vazio, apenas o disfarça com aplausos, curtidas e olhares. E quanto mais você alimenta essa armadura, mais distante fica de quem realmente é. Portanto, não encare os sinais que virão apenas como curiosidade. Veja-os como chaves. Cada sinal é uma porta que se abre para dentro da sua própria mente, revelando como você lida com sua necessidade de reconhecimento, poder e controle. Se você tiver coragem de atravessar essas portas, pode descobrir muito mais do que apenas se é ou não narcisista. Pode descobrir até que ponto você está vivendo a sua vida de forma autêntica ou apenas representando um papel para satisfazer uma plateia invisível. A filosofia nos ensina que o autoconhecimento é sempre desconfortável, mas é justamente no desconforto que nasce a transformação. Então prepare-se, porque o primeiro sinal que vamos explorar não é algo que você vê no espelho do banheiro, mas algo que se esconde no espelho invisível dos olhos dos outros. O primeiro sinal que denuncia o narcisismo escondido não está naquilo que você declara sobre si mesmo, mas no modo como mede o seu próprio valor. Existe um espelho invisível que acompanha cada passo, um reflexo que não mostra sua aparência física, mas a forma como os outros o percebem. Você pode até afirmar que não se importa com a opinião alheia, pode repetir frases de independência e autossuficiência, mas a verdade é que suas escolhas, seus gestos e até mesmo seus silêncios são guiados pelo olhar externo. É como se a sua existência só tivesse peso quando validada por outro ser humano. Esse é o campo mais fértil do narcisismo, porque nele você se torna escravo daquilo que deveria ser apenas detalhe: a aprovação. O narcisista não se olha apenas no espelho da própria consciência, ele precisa constantemente de testemunhas. Sua identidade é construída em vitrine, e cada olhar é uma moeda que compra um pouco de autoestima. Mas essa moeda nunca é suficiente. O elogio dura segundos, a admiração se evapora rápido, e logo surge a fome por mais. É um ciclo de dependência silenciosa que, aos olhos de quem observa, parece confiança, mas por dentro revela um vazio impossível de preencher. Nietzsche dizia que todo homem deseja afirmar sua existência, mas o narcisista leva essa afirmação a um nível de obsessão. Ele não consegue existir sem eco. Cada palavra dita precisa ser ouvida, cada gesto precisa ser reconhecido, cada ação precisa ser interpretada como especial. O problema é que essa necessidade transforma a vida em um palco eterno, onde cada aplauso alivia por um instante, mas nunca resolve a angústia de não se sentir suficiente por si mesmo. Esse espelho invisível não se limita ao ambiente social, ele se infiltra até mesmo nas relações íntimas. O narcisista se preocupa menos em amar de forma autêntica e mais em ser amado intensamente. Precisa da paixão do outro para confirmar seu próprio valor. Se não recebe essa confirmação, sente-se traído, rejeitado, diminuído. É como se a ausência de reflexo significasse a morte simbólica de quem é. Jung explicava que a sombra sempre se revela quando tentamos escondê-la, e nesse caso, a sombra é a incapacidade de se sustentar sem o olhar do outro. Você pode estar pensando que todos nós, em algum grau, gostamos de ser reconhecidos, e isso é verdade.
Mas a diferença está no que acontece quando esse reconhecimento não vem. Uma pessoa saudável pode sentir frustração, mas segue em frente. O narcisista, por outro lado, sente um colapso interno. Ele interpreta a ausência de atenção como um ataque pessoal, como uma prova de que sua existência perdeu valor. E é aí que mora o sinal mais claro. Se o seu humor, suas decisões e sua autoestima oscilam de acordo com o olhar externo, então você está preso ao espelho invisível. Esse sinal é ainda mais perigoso porque se disfarça de virtude. O narcisista pode se dizer perfeccionista, dedicado, preocupado com os detalhes. Mas na verdade o que está em jogo não é a entrega genuína, e sim o medo de não ser aplaudido. O trabalho vira meio para ser admirado, a bondade vira meio para ser exaltado, até a espiritualidade pode se tornar performance para ser visto como iluminado. Tudo é contaminado pelo mesmo veneno, a necessidade de reflexo. O que torna esse espelho tão cruel é que ele não existe de fato. Ele é construído pela imaginação, pelo desejo de controlar o que o outro pensa. O narcisista não se contenta em ser, ele precisa moldar a percepção alheia, como se pudesse manipular cada pensamento. Só que essa busca é impossível. Não há como controlar de verdade o olhar dos outros, e quanto mais ele tenta, mais se perde de si mesmo. A identidade vira um teatro infinito, uma máscara atrás da outra, até que já não se sabe mais onde termina a persona e onde começa a essência. Esse é o primeiro sinal porque dele nascem todos os outros. Quem vive pelo espelho invisível, inevitavelmente cairá na manipulação, na fome de controle, no vazio mascarado e nas outras formas de narcisismo. É a raiz de uma árvore que cresce para todos os lados. Por isso, antes de negar ou justificar, faça a pergunta que ninguém gosta de se fazer. Quanto do que eu faço é de fato escolha minha? E quanto é apenas reflexo do que os outros esperam ver em mim? O segundo sinal é a fome de controle que se disfarça de cuidado. À primeira vista, parece zelo, parece preocupação genuína, como se cada gesto fosse movido pelo desejo de proteger e ajudar. Mas por trás dessa fachada, existe um instinto de domínio que não se satisfaz em simplesmente oferecer. Precisa controlar, precisa ser indispensável. O narcisista muitas vezes veste a máscara do conselheiro atencioso, do amigo sempre presente, da pessoa que orienta e guia. Mas a verdade é que esse cuidado tem um preço, a submissão do outro. Esse sinal é traiçoeiro porque se esconde sob atitudes que a sociedade costuma valorizar. Quem não quer ser visto como alguém prestativo? Quem não gostaria de carregar a imagem de ser confiável, de estar sempre pronto para ajudar? Mas aqui está a diferença. Quando o narcisista ajuda, não é apenas para aliviar a dor do outro, mas para criar uma dívida invisível. Cada gesto de cuidado vira uma moeda emocional que mais cedo ou mais tarde será cobrada. Não é raro ouvir frases sutis que revelam essa cobrança. Depois de tudo que eu fiz por você, se não fosse por mim, você não teria conseguido. Eu só quero o melhor para você, por isso você deveria me ouvir. Por trás dessas palavras existe a crença de que o outro só existe em função da sua influência. Jung nos lembra que a sombra se manifesta de forma camuflada, e aqui ela aparece como generosidade manipuladora. Esse comportamento faz com que a pessoa se torne o centro da vida alheia, e qualquer tentativa de independência é interpretada como ingratidão. O narcisista não suporta a ideia de ser descartável, porque isso o confronta com o vazio interno que tenta negar. Por isso, seu cuidado é na realidade um grilhão. É como se cada favor viesse acompanhado de correntes invisíveis que prendem o outro. E quanto mais o outro tenta se libertar, mais forte o narcisista aperta o nó. Nietzsche falava da vontade de poder como força vital. Mas quando essa vontade se expressa em relações humanas, ela pode se transformar em posse. O narcisista não quer apenas estar presente. Ele precisa ser o responsável pelo rumo que o outro toma. Precisa estar no centro das decisões. Precisa sentir que nada acontece sem sua aprovação. Até os gestos mais simples, como dar um conselho ou oferecer um apoio, carregam uma intenção secreta.
a de garantir que sem ele, o outro não consegue caminhar. Esse sinal é perigoso porque se disfarça de amor. Muitas vezes o parceiro, o amigo ou até mesmo o filho acreditam que estão sendo cuidados, quando na verdade estão sendo controlados. O narcisista faz parecer que sua presença é um presente, quando na realidade ela é uma prisão. Ele se coloca como guia, mas nunca como igual. Essa fome de controle se infiltra em todos os espaços, no trabalho, na família, nos relacionamentos amorosos. Em todos os lugares ele busca a mesma confirmação, ser indispensável. E quando não é reconhecido dessa forma, a máscara cai. A frustração se transforma em raiva, em acusações de ingratidão, em manipulação emocional. O narcisista joga com a culpa, faz o outro acreditar que não sobreviverá sem sua ajuda. Esse é o poder invisível mais cruel, transformar cuidado em arma. Ao invés de libertar, aprisiona. Ao invés de fortalecer, enfraquece. Ao invés de amar, domina. O que revela esse sinal é a incapacidade de oferecer algo sem esperar retorno. O verdadeiro cuidado nasce da generosidade silenciosa, mas o narcisista não consegue agir em silêncio. Precisa que sua ajuda seja reconhecida. Precisa que sua influência seja declarada. Se não houver plateia, não há sentido em ajudar. É aqui que você precisa se perguntar: quando ajudo alguém, faço isso para aliviar a dor do outro ou para garantir meu lugar na vida dele? Se a resposta sincera inclina para a segunda opção, talvez esse espelho esteja refletindo mais do que você gostaria de admitir. Esse segundo sinal é a extensão do primeiro. Quem precisa do olhar externo para existir, cedo ou tarde, vai buscar controlar esse olhar, manipulá-lo, prendê-lo. O cuidado vira ferramenta. A bondade vira máscara. E no fim o que resta não é o outro sendo amado, mas o narcisista alimentando a ilusão de que sem ele, ninguém sobreviveria. E esse é o tipo de prisão que se constrói sem grades visíveis, mas que sufoca a alma de quem está dentro. O terceiro sinal é o vazio mascarado. O narcisista vive em busca de elogios, de aplausos, de qualquer forma de validação que o faça se sentir grande. Mas essa sensação dura menos do que um sopro. Não importa o quanto seja exaltado, nunca é suficiente. É como tentar encher um copo furado. A cada gota que entra, outra escapa. Por isso a fome nunca acaba. Por isso o ciclo se repete. Essa é a marca de um vazio interno que não encontra preenchimento, apenas distração. Esse vazio se esconde sob a aparência de autoconfiança. Para quem olha de fora, parece alguém forte, decidido, até admirável. Mas por trás da postura firme, existe uma fragilidade que não suporta o silêncio. O narcisista precisa constantemente de provas de que é importante, de que é visto, de que é especial. O problema é que, por mais que receba essas provas, nada realmente se sustenta. O elogio vira poeira, a admiração evapora, e logo surge a necessidade de mais uma dose. É uma espécie de vício emocional, onde o aplauso é a droga e a autoestima é o corpo sempre em abstinência. Nietzsche descrevia o homem como um ser em eterna superação, que precisa criar sentido para não se perder no caos da existência. O narcisista tenta criar esse sentido, mas não a partir de si mesmo, e sim do reflexo dos outros. Em vez de construir sua própria base, ele ergue sua identidade sobre areia movediça, a opinião alheia. Esse é o ponto central do vazio mascarado. O que deveria nascer da profundidade interna é substituído por uma coleção de espelhos externos. O resultado é uma vida que parece cheia de brilho, mas que, na essência, está sempre à beira do colapso. Esse vazio também se revela no modo como o narcisista lida com conquistas. Quando atinge um objetivo, não sente satisfação duradoura. Logo busca outro, e depois outro, como se o sucesso fosse apenas um degrau para chegar ao próximo. Nunca existe repouso, porque o vazio não permite descanso. A sensação é de correr sem fim, sempre em direção a algo que nunca chega. Isso explica por que tantas vezes ele se mostra impaciente, inquieto, insatisfeito,
mesmo quando aparentemente tem tudo. Jung nos lembra que o inconsciente cobra sua dívida. Quando negamos uma ferida, ela encontra formas de se manifestar. O vazio do narcisista é, muitas vezes, o resultado de rejeições antigas, de experiências de desvalorização, de memórias em que se sentiu pequeno demais. Ao invés de curar essa dor, ele a cobre com camadas de reconhecimento externo. Só que a ferida não desaparece. Ela continua aberta, e cada elogio recebido funciona apenas como curativo temporário. Quando a atenção acaba, a dor volta com a mesma intensidade, às vezes até maior. O mais intrigante é que esse vazio é projetado nos outros. O narcisista acusa os demais de serem ingratos, de não darem valor suficiente, de não oferecerem o que ele merece. A realidade, porém, é que ninguém conseguiria preencher um espaço que parece não ter fundo. E quanto mais o outro tenta, mais se desgasta. Esse é o ponto em que as relações começam a ruir. Parceiros, amigos e familiares percebem que nunca é suficiente, que sempre falta algo, e acabam sugados por essa fome sem fim. Esse sinal é cruel porque, em um primeiro momento, pode parecer apenas uma busca por crescimento. Quem não quer ser reconhecido? Quem não gosta de elogios? Mas a diferença está na necessidade. Para alguém equilibrado, o reconhecimento é combustível extra. Para o narcisista, é oxigênio. Sem ele, sente que não pode respirar. E é exatamente esse desespero que expõe o vazio mascarado. A incapacidade de encontrar valor em si mesmo sem precisar de testemunhas externas. O vazio mascarado é a ferida central, aquela que alimenta todos os outros comportamentos. É dele que nasce a fome de controle, a vitimização, a manipulação. Porque, no fundo, tudo o que o narcisista faz é uma tentativa desesperada de preencher esse espaço interno que nunca se satisfaz. O mais perturbador é que, mesmo que conseguisse o aplauso do mundo inteiro, ainda assim sentiria que falta algo. E essa é a prova definitiva de que o problema não está fora, mas dentro. Pergunte-se agora: quando recebo elogios, eles me nutrem ou apenas me aliviam por um instante? Se a resposta for o alívio passageiro, talvez esse vazio também esteja presente em você. Reconhecê-lo é doloroso, mas é o primeiro passo para quebrar o ciclo, porque enquanto você tentar mascará-lo, continuará correndo atrás de espelhos que refletem tudo, menos a sua verdadeira essência. O quarto sinal é a mentira do "sou diferente". O narcisista tem uma necessidade intensa de se ver como único, especial, alguém que não precisa seguir regras comuns ou aceitar limites que valem para os outros. Essa diferença, porém, raramente é genuína. É uma construção, um artifício que serve para justificar comportamentos egoístas, manipulações e atitudes que de outra forma seriam criticadas. Ele se coloca acima das normas sociais, da moral e das expectativas alheias, acreditando que o mundo deve se dobrar à sua singularidade. Essa mentira funciona como uma cortina de fumaça. Por fora, parece autoconfiança, originalidade ou visão superior. Por dentro, é medo de ser comum, de ser medíocre, de ser ignorado. O narcisista transforma sua insegurança em mito pessoal. Cada ação, cada escolha, é cuidadosamente calculada para reforçar essa narrativa. Eu sou diferente, eu mereço mais, eu sou especial. Mas essa diferença é sempre medida em comparação aos outros, não em relação a si mesmo. É uma forma de se destacar, de exigir reconhecimento, de manter a atenção voltada para si, mesmo que à custa da autenticidade. Nietzsche alertava que a necessidade de se sentir excepcional pode ser tanto uma força criativa quanto uma armadilha. No narcisista, ela se torna a armadilha. A busca por singularidade não é para expressar talento, mas para validar ego. Cada história contada, cada conquista compartilhada, serve para reforçar o mito de que ele é superior, de que suas experiências não são comparáveis às dos outros. É uma narrativa cuidadosamente manipulada, onde qualquer tentativa de confrontar essa diferença
É vista como ataque pessoal. Jung nos lembra que projetamos no mundo aquilo que negamos em nós mesmos. O narcisista que proclama ser diferente, especial ou único, muitas vezes está tentando preencher um vazio interno, mascarando a insegurança que não consegue admitir. Ao mesmo tempo, ele projeta nos outros a normalidade que teme possuir. Qualquer pessoa comum se torna, aos seus olhos, fraca, limitada ou incapaz de compreendê-lo. Essa projeção reforça a ilusão de superioridade, alimentando o ciclo narcisista. O perigo desse sinal é que ele é altamente sedutor. Quem convive com o narcisista percebe algo magnético, alguém que parece transcender regras, que pensa fora da caixa, que não se submete às limitações ordinárias. É fácil confundir isso com liderança, criatividade ou visão, mas na essência é uma estratégia de manipulação. Ao enfatizar a própria diferença, o narcisista não apenas se coloca acima dos outros, mas cria dependência. Ele faz com que sua presença pareça necessária, quase insubstituível. Esse sinal também se manifesta em comportamentos sutis. O narcisista pode criticar normas, menosprezar padrões comuns, declarar que possui uma moral ou visão mais elevada, ou simplesmente rejeitar conselhos. Tudo isso reforça a narrativa de que ele é diferente, e cada ato confirma para ele mesmo e para os outros a sua suposta singularidade. Mas essa diferença não é sobre autenticidade, é sobre controle da percepção. É sobre garantir que o olhar externo continue admirando, temendo ou dependendo dele. Outro aspecto crucial é que essa mentira impede a introspecção. Ao acreditar que é único e acima das regras, o narcisista se distancia da autocrítica. Ele não questiona suas falhas, não reconhece limitações e raramente reflete sobre o impacto de suas ações. A singularidade se torna escudo, justificativa e armadura. Ele não precisa enfrentar seu vazio interno, porque a narrativa de superioridade absorve qualquer dúvida. Por isso, reconhecer esse sinal exige coragem. É necessário perguntar-se: quantas vezes construímos histórias sobre nós mesmos para parecer diferentes, melhores ou mais especiais? Quantas vezes usamos a ideia de sou único para justificar atitudes que de outra forma seriam criticadas? Se a resposta ressoa, talvez você também tenha experimentado esse mecanismo, consciente ou inconscientemente, e compreenda como ele se liga aos outros sinais do narcisismo: espelho invisível, fome de controle e vazio mascarado. A mentira do sou diferente não é apenas orgulho exagerado, é uma estratégia profunda de sobrevivência emocional e manipulação social. É a ilusão que mantém o narcisista no centro do palco, garantindo atenção, controle e validação constantes. E quanto mais se acredita nessa narrativa, mais se afasta da autenticidade e da capacidade de se conectar verdadeiramente com os outros e consigo mesmo. O quinto sinal é a ilusão da generosidade. O narcisista muitas vezes se apresenta como alguém altruísta, pronto para ajudar, apoiar e oferecer o que for necessário. A princípio, isso pode parecer bondade genuína, um gesto desinteressado, até admirável. Mas por trás dessa aparência, existe uma lógica silenciosa e implacável. Cada favor, cada ato de ajuda, cada atenção dada é uma moeda emocional que cria obrigação no outro. A generosidade, quando manipulada, não é um presente, mas uma ferramenta de controle. Enquanto a maioria das pessoas ajuda esperando apenas o bem-estar do outro, o narcisista ajuda para reforçar seu próprio valor. Ele precisa que cada ato de bondade seja registrado, lembrado, reconhecido. A gratidão alheia é transformada em confirmação de poder. Se essa gratidão não vem, surge ressentimento. Se o outro não age de acordo com a expectativa criada, o gesto aparentemente generoso se transforma em acusação silenciosa, em culpa disfarçada de cobrança. É uma rede invisível que mantém todos ao redor em constante tensão emocional. Nunca completamente livres, sempre em dívida. Nietzsche falava da vontade de poder como força vital do ser humano, mas aqui ela se expressa de forma sutil.
O narcisista não busca apenas ser visto como bom. Ele busca ser indispensável, alguém cuja presença ou ausência determina o equilíbrio emocional do outro. Cada favor é calculado, cada gesto avaliado, será lembrado, será valorizado, serve para aumentar a dependência alheia. Essa avaliação constante é o que transforma a aparente generosidade em prisão silenciosa. Jung nos alerta que a sombra se manifesta nos lugares mais inesperados. A generosidade do narcisista, por mais admirável que pareça, é a projeção de suas próprias necessidades não satisfeitas. Ele deseja reconhecimento, e sua bondade é o meio mais eficiente de recebê-lo. O outro não é amado por si mesmo, mas pela função que exerce: confirmar a importância e o valor do narcisista. O que se apresenta como gesto de cuidado é, na verdade, manipulação emocional disfarçada. Esse sinal é ainda mais perigoso porque é difícil de identificar. Quem recebe ajuda muitas vezes sente gratidão genuína e demora a perceber que está sendo condicionado. A armadilha se fecha silenciosamente. A cada favor, o outro se torna mais dependente, mais ligado, mais inclinado a ceder às expectativas implícitas. A generosidade se transforma em moeda de troca, e a relação passa a ser menos sobre conexão genuína e mais sobre balanço de poder. O narcisista também utiliza essa ilusão para reforçar a própria narrativa interna. Ele se vê como alguém generoso, magnânimo, superior. Essa autoimagem mascara o vazio interno e a insegurança profunda. Cada ato de bondade é uma tentativa de preencher a lacuna emocional que nunca se satisfaz. Quanto mais ele se vê como indispensável, mais reforça a máscara que mantém escondido o vazio que alimenta todos os outros sinais. Espelho invisível, fome de controle, vazio mascarado e a mentira do sou diferente. Esse padrão cria um ciclo invisível. Ajuda, exige reconhecimento, percebe ausência de gratidão, sente frustração, reforça a narrativa interna de ser especial, oferece mais ajuda. É um looping emocional que captura tanto quem é manipulado quanto quem manipula. A aparência de altruísmo engana, mas o mecanismo por trás dele revela uma necessidade desesperada de validar a própria existência. Reconhecer a ilusão da generosidade exige atenção aos detalhes. Quando você ajuda alguém, faz isso pelo bem do outro ou para se sentir indispensável? Quando elogia, espera retorno ou reconhecimento silencioso? Cada gesto aparentemente benigno pode estar carregado de intenção oculta, e perceber isso é crucial para entender como o narcisista opera, como mantém controle e como o vazio interno dirige todas as suas ações. Esse é um dos sinais mais sutis e poderosos, porque transforma o ato de dar em armadilha emocional. Ele ensina que nem tudo que parece altruísmo é desinteressado e que, na vida de quem convive com um narcisista, até a bondade precisa ser examinada com atenção. Entender isso é essencial para começar a quebrar as correntes invisíveis que esse comportamento constrói ao redor dos outros e de si mesmo. O sexto sinal é o palco da vítima. O narcisista possui uma habilidade única de transformar qualquer situação em uma narrativa onde ele é sempre injustiçado, prejudicado ou incompreendido. Não importa o que aconteceu, o foco é sempre no sofrimento que ele acredita ter sofrido, e cada interação com os outros se torna material para essa representação. Essa construção não é casual, é calculada e serve para evocar empatia, culpa ou submissão nos demais. É uma performance invisível, mas poderosa, que molda a percepção alheia e garante atenção constante. Nesse palco, nada é por acaso. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio é parte do roteiro que mantém o narcisista no centro da história. Ele não apenas conta sua versão dos fatos, ele a dramatiza, enfatizando injustiças, exagerando eventos, destacando traumas e negligências alheias. Quem assiste é convidado a sentir compaixão, a justificar comportamentos ou a se desculpar por algo que talvez nem tenha acontecido. Essa dinâmica mantém o controle social do narcisista,
porque transforma a vítima em um manipulador de emoções alheias, invisível e sutil. Jung nos ensina que a projeção é uma ferramenta poderosa da sombra. O narcisista projeta no mundo externo a percepção de injustiça e sofrimento que, muitas vezes, ele próprio contribuiu para criar. Ao acusar os outros de causar dor, ele desvia a atenção de suas próprias falhas e manipula a narrativa a seu favor. O resultado é que os que convivem com ele começam a duvidar da própria percepção, questionando se realmente são insensíveis, injustos ou culpados, quando, na realidade, estão apenas sendo conduzidos pelo roteiro invisível do narcisista. Nietzsche falava da força do indivíduo em afirmar sua própria existência, mas no narcisista, essa força se transforma em necessidade de protagonismo na dor. Cada injustiça percebida, cada desconforto vivido, se torna combustível para manter a história viva. Ele não apenas quer ser ouvido, ele quer que sua narrativa domine a percepção do outro. É uma batalha silenciosa pela atenção e pela validação, e nesse palco, o público raramente percebe que está participando de uma encenação cuidadosamente planejada. O mais perigoso desse sinal é que ele é quase irresistível. Quem observa a performance pode sentir compaixão, empatia e até mesmo culpa por não agir de acordo com a expectativa do narcisista. Essa manipulação emocional cria laços invisíveis, prendendo o outro em um ciclo de atenção e culpa. Cada reação externa reforça o comportamento, e o narcisista aprende que a vitimização não é apenas um escudo, mas uma arma eficaz para manter controle social e emocional. Esse sinal também se infiltra em ambientes mais íntimos, como família e relacionamentos amorosos. O parceiro, amigo ou parente é constantemente lembrado das dores e injustiças do narcisista, muitas vezes de maneira sutil, quase imperceptível, mas suficiente para induzir submissão ou obediência. A sensação é de estar sempre devendo, sempre precisando compensar ou justificar ações, porque na narrativa do narcisista, qualquer falha externa é amplificada e transformada em motivo para culpa ou reparação. O palco da vítima revela ainda outro aspecto: a dificuldade de assumir responsabilidade. Enquanto finge ser alvo de injustiça, o narcisista evita reconhecer sua própria contribuição para o problema. Ele se posiciona como injustiçado, mesmo quando suas ações foram causadoras de conflito. Essa negação é essencial para manter a narrativa e reforçar o controle sobre os que o rodeiam. Reconhecer esse sinal exige atenção aos padrões de repetição. Observe se em cada conflito, cada interação tensa, existe uma dramatização de injustiça que sempre o coloca no centro da história. Pergunte-se se a narrativa que você recebe é objetiva ou se está sendo moldada para reforçar a percepção de culpa ou dependência. Essa conscientização é crucial para entender como o narcisista mantém poder invisível sobre os outros, transformando empatia em instrumento de manipulação. O palco da vítima é mais do que estratégia social, é uma extensão da sombra interna. Ele permite que o narcisista transforme fragilidade em controle, dor em manipulação e atenção em validação constante. E quanto mais alguém se deixa envolver nesse teatro, mais reforça os mecanismos que alimentam todos os sinais anteriores. O espelho invisível, a fome de controle, o vazio mascarado, a mentira do sou diferente e a ilusão da generosidade. O sétimo sinal é o olhar predatório. O narcisista observa os outros como se fossem peças em um tabuleiro, avaliando movimentos, calculando reações, prevendo falhas e oportunidades. Cada pessoa se torna um objeto a ser analisado, não alguém com sentimentos ou autonomia. Essa percepção transforma interações aparentemente comuns em jogos de poder silenciosos, onde cada gesto do outro é interpretado como chance de reforçar controle, obter vantagem ou garantir que sua própria posição de destaque permaneça intacta. Esse olhar não é apenas atento, é estratégico. O narcisista identifica fraquezas, desejos, medos e expectativas, utilizando essas informações para moldar comportamentos alheios sem que o outro perceba.
Ele sabe quais palavras causarão impacto, quais silêncios gerarão ansiedade, quais elogios criarão dependência. É uma manipulação invisível, quase imperceptível, mas extremamente eficaz. Quem está sob esse olhar predatório muitas vezes sente desconforto, mesmo sem conseguir identificar sua origem, como se estivesse sendo constantemente avaliado e julgado em segredo. Nietzsche destacava que o poder se manifesta não apenas na força bruta, mas na capacidade de influenciar e direcionar a ação dos outros. O olhar predatório do narcisista é exatamente isso. Uma força silenciosa, que molda relações e comportamentos sem esforço aparente. Ele não precisa gritar ou exigir. Basta observar, medir e agir de forma calculada. Cada interação é uma oportunidade de reforçar sua superioridade percebida, e cada vulnerabilidade descoberta se torna ferramenta de controle. Jung nos ensina que a projeção da sombra ocorre quando aspectos internos reprimidos se manifestam externamente. Nesse caso, o narcisista projeta suas próprias necessidades, medos e ambições nos outros, interpretando cada gesto alheio como reflexo de intenções ocultas. Esse olhar predatório permite antecipar movimentos, manipular decisões e assegurar que ninguém consiga escapar de sua influência. É uma leitura fria e analítica que transforma relacionamentos em campo de observação e pessoas em meros instrumentos de validação ou dominação. O perigo desse sinal é que ele é discreto, mas constante. Enquanto os outros estão focados em interações sociais superficiais, o narcisista está absorvendo informações, comparando comportamentos, construindo mapas mentais de vulnerabilidade. Ele percebe detalhes que passam despercebidos, e essa atenção aos mínimos sinais permite criar estratégias de manipulação quase imperceptíveis. É uma forma de poder silencioso, que corrói relações de dentro para fora, mantendo todos em alerta, sem que percebam quem realmente está conduzindo o jogo. Esse olhar predatório também se manifesta em situações cotidianas. No ambiente de trabalho, observa colegas, detecta inseguranças e usa isso para avançar na hierarquia ou proteger sua posição. Em amizades, identifica fraquezas emocionais e cria dependência. Em relacionamentos íntimos, descobre desejos ocultos, medos e expectativas, utilizando-os para manter controle ou garantir que o outro se ajuste às suas necessidades. Em todos os casos, a observação é meticulosa, constante e orientada a resultados. O mais alarmante é que, para quem convive com ele, essa vigilância não é percebida diretamente. Não há abuso explícito, mas existe uma pressão silenciosa. As pessoas sentem que precisam corresponder, agradar ou se adaptar, sem compreender exatamente o porquê. Essa manipulação invisível reforça o senso de poder do narcisista e fortalece a estrutura que mantém sua personalidade centrada na autoimagem e na validação externa. Reconhecer o olhar predatório exige atenção aos padrões sutis. Pergunte-se se existe alguém ao seu redor que parece sempre medir, calcular ou antecipar suas ações de forma desconfortável. Observe se há uma sensação constante de estar sendo avaliado, mesmo em interações banais. Esse sinal é essencial porque revela a intenção oculta por trás de comportamentos aparentemente neutros. A necessidade de controlar e dominar sem exposição direta. O olhar predatório é mais do que observação. É vigilância estratégica, análise psicológica e manipulação silenciosa combinadas. Ele alimenta todos os outros sinais: o espelho invisível, a fome de controle, o vazio mascarado, a mentira do sou diferente, a ilusão da generosidade e o palco da vítima. Cada sinal se conecta, formando uma teia complexa onde o narcisista se mantém no centro, invisível, mas sempre dominante. O oitavo sinal é a competição silenciosa. Para o narcisista, não existe amizade verdadeira ou parceria equilibrada. Cada relação é, em essência, um campo de prova, uma disputa velada onde ele precisa se sentir superior, mesmo quando demonstra cordialidade ou afeto. O que parece cooperação muitas vezes é uma corrida disfarçada, uma tentativa de se posicionar acima do outro,
de comprovar que suas conquistas, habilidades e status são maiores, mais valiosos, mais importantes. Essa competição não é declarada. Ela se manifesta em detalhes sutis. Elogios que soam como comparações, conselhos que carregam críticas implícitas, gestos de apoio que, na verdade, destacam falhas alheias. O narcisista observa cada vitória dos outros como ameaça silenciosa e cada fracasso como confirmação de sua própria superioridade. Ele não precisa verbalizar isso, porque a intenção está na forma como reage, como se mede, como posiciona-se diante do mundo. Cada interação social se transforma em uma disputa invisível de relevância e prestígio. Nietzsche falava da vontade de poder como impulso fundamental da vida, mas aqui ela se torna uma força silenciosa, quase imperceptível. O narcisista não busca dominar por agressão direta. Ele precisa se sentir melhor, mais forte, mais reconhecido, mais admirado do que os outros. Cada comparação que surge em sua mente reforça sua percepção de grandeza e mantém seu ego protegido. E é exatamente essa sutileza que torna a competição silenciosa tão difícil de perceber. Ninguém aponta o dedo diretamente, mas todos sentem o peso da disputa implícita. Jung nos alerta que a sombra do ego se manifesta em áreas onde a autopercepção é frágil. No narcisista, essa fragilidade é mascarada por uma necessidade constante de provar valor. Cada amigo, colega ou parceiro torna-se uma medida contra a qual ele avalia seu próprio mérito. E ainda que ele disfarce essa avaliação como interesse ou apoio, por dentro é apenas mais uma forma de se afirmar. Não se trata de aprendizado, de crescimento ou de cooperação genuína. Trata-se de comparação e validação contínua. Esse sinal infiltra-se em todos os aspectos da vida. No trabalho, ele observa conquistas alheias e sente necessidade de superá-las. Na família, ele precisa mostrar que suas decisões ou habilidades são superiores. Em amizades, cada conversa se transforma em um teste. Cada vitória dos outros é motivo de desconforto silencioso. O narcisista está sempre medindo, calculando e posicionando-se acima, mesmo que ninguém perceba explicitamente. O perigo da competição silenciosa é que ela mina relações antes mesmo que sejam reconhecidas como problemáticas. Quem convive com um narcisista sente, sem entender exatamente como, que nunca é suficiente, que sempre precisa provar algo, que suas conquistas não importam tanto quanto as dele. É uma tensão invisível que corrói vínculos e reforça o ciclo de controle e validação. Reconhecer esse sinal exige honestidade. Observe suas próprias interações e perceba se há comparação constante, se há necessidade de estar sempre melhor ou mais admirado do que o outro. Pergunte-se: minhas ações e palavras refletem apoio genuíno ou são impulsionadas por necessidade de superioridade? Esse reconhecimento é crucial porque a competição silenciosa sustenta muitos outros sinais, desde o espelho invisível até o palco da vítima, reforçando a teia de controle que o narcisista constrói ao seu redor. A competição silenciosa não é apenas estratégia social, é uma extensão do ego ferido. Ela mantém o narcisista alerta, dominante e sempre no centro da narrativa. Invisível, mas com influência silenciosa sobre todos que estão ao redor. É um sinal que exige atenção porque revela o padrão de controle psicológico e emocional que se infiltra nas relações mais íntimas e cotidianas. O nono sinal é o orgulho camuflado de humildade. O narcisista possui uma habilidade sutil de falar sobre suas falhas, erros ou limitações de forma que, paradoxalmente, ainda coloca a si mesmo no centro da atenção. Ele se apresenta como humilde, autocrítico ou vulnerável, mas a vulnerabilidade é cuidadosamente calculada para atrair reconhecimento, elogios ou confirmações externas. Cada confissão de fraqueza esconde, na verdade, a expectativa de que alguém o contradiga ou o reforce, criando uma dinâmica em que o próprio orgulho permanece intacto, disfarçado de modéstia. Essa camuflagem funciona porque a sociedade valoriza a humildade aparente. Quando alguém admite falhas ou se mostra autocrítico, parece confiável, maduro e acessível.
O narcisista utiliza essa percepção a seu favor. Ele compartilha suas fraquezas para induzir empatia e admiração. Mas por trás disso existe uma lógica clara. Cada elogio ou negação de crítica funciona como reforço emocional, confirmando que sua imagem de pessoa especial, mesmo em sua vulnerabilidade, continua válida. Nietzsche descrevia a complexidade do ego humano e a necessidade de afirmação. No narcisista, essa afirmação se esconde atrás da humildade simulada. Ele não precisa declarar poder ou superioridade de forma direta. Basta insinuar que está ciente de suas falhas e observar como os outros reagem. Se recebem como verdadeiro, é reforço de status. Se contradizem, surge oportunidade de manipulação, porque ele pode mostrar indignação ou apresentar-se como injustiçado, transformando a interação em validação de sua narrativa. Jung nos lembra que a sombra se manifesta justamente onde a consciência acredita que tudo está sob controle. O narcisista sabe que não pode expor vulnerabilidade genuína, porque isso quebraria a ilusão de superioridade. Por isso, cada ato de aparente humildade é coreografado, projetando a sombra de orgulho disfarçada de simplicidade. O outro, muitas vezes, sente que a pessoa é genuinamente humilde, mas na verdade cada palavra, cada gesto, é uma extensão da necessidade de controle sobre a percepção externa. Esse sinal é perigoso porque é quase invisível. Ao contrário da competição silenciosa ou da ilusão da generosidade, que podem ser percebidas como manipulação, o orgulho camuflado de humildade se disfarça de virtude. Ele cria vínculos de confiança e empatia, enquanto mantém a pessoa no centro da narrativa, sempre protegida de críticas diretas. É uma forma sofisticada de manipulação emocional que reforça todos os sinais anteriores: espelho invisível, fome de controle, vazio mascarado, mentira do sou diferente, ilusão da generosidade, palco da vítima e olhar predatório. Na prática, esse sinal se manifesta em conversas cotidianas. O narcisista admite erros de maneira que ainda evidencie sua inteligência, sua visão ou sua superioridade moral. Ele compartilha fragilidades de forma que despertem reconhecimento e elogios. Cada interação é uma dança silenciosa. O outro é guiado a reforçar a imagem do narcisista, mesmo acreditando que está oferecendo apoio genuíno. Reconhecer esse sinal exige percepção aguçada. Observe se alguém se mostra vulnerável apenas quando espera retorno emocional. Pergunte-se se há manipulação escondida em aparentes confissões de fraqueza. Essa consciência é essencial, porque o orgulho camuflado de humildade mantém o narcisista no centro do controle psicológico e emocional, alimentando o ciclo de validação externa que sustenta sua identidade e todos os outros sinais de narcisismo. Esse sinal mostra que mesmo quando parece se rebaixar, o narcisista está, na verdade, reafirmando sua posição de destaque, mantendo-se invisivelmente dominante, sempre atento a cada reação alheia para fortalecer sua própria imagem. O 10º sinal é o medo do silêncio. Para o narcisista, o silêncio não é apenas ausência de ruído, é um abismo que expõe seu vazio interno. Ele teme ser esquecido, ignorado ou deixado de lado, e por isso sente necessidade constante de ser notado, ouvido e validado. Cada conversa, cada gesto, cada mensagem enviada é um esforço para preencher o espaço que o silêncio deixa. Esse medo é profundo e invisível, mas guia comportamentos de forma intensa e persistente. Enquanto a maioria das pessoas consegue aceitar momentos de tranquilidade e introspecção, o narcisista experimenta o silêncio como ameaça direta à sua identidade. Ele precisa preencher o espaço com palavras, atitudes ou demonstrações de presença para assegurar que ainda existe relevância, que ainda exerce influência sobre os outros. O silêncio é interpretado como abandono, rejeição ou insignificância, e qualquer ausência de atenção é rapidamente sentida como ataque pessoal. Nietzsche dizia que a vontade de poder está em todo ser humano, mas no narcisista ela se manifesta como necessidade de presença contínua. O medo do silêncio o torna hiperativo socialmente, calculando cada palavra, cada gesto
cada interação para manter sua posição de destaque. Ele não apenas busca reconhecimento, mas teme qualquer momento em que possa não ser lembrado, admirado ou necessário. Esse comportamento transforma relações comuns em cenários de alerta constante, onde o outro é percebido como participante involuntário de uma busca obsessiva por validação. Jung nos ensina que a sombra se revela nas áreas onde tentamos esconder vulnerabilidades. O medo do silêncio é uma dessas manifestações. Enquanto o narcisista parece seguro, extrovertido ou carismático, por dentro ele se sente ameaçado pela própria ausência de reflexo. É uma tentativa de compensar a sensação de vazio interno com a atenção externa, criando dependência de retorno emocional constante. O silêncio, portanto, é mais que desconforto. É confronto direto com a fragilidade que ele tenta mascarar. Esse sinal se manifesta em diferentes contextos. Em relações íntimas, ele monopoliza conversas, interrompe silêncios, busca reafirmação constante. No ambiente social, transforma qualquer pausa em oportunidade para se afirmar. Nas redes, cada postagem, comentário ou interação serve para garantir presença e relevância. O medo do silêncio direciona ações que muitas vezes parecem naturais, mas que escondem uma necessidade desesperada de não ser esquecido. O perigo desse comportamento é que ele mantém o narcisista preso em um ciclo interminável de busca por atenção. Quanto mais tenta preencher o silêncio, mais se alimenta a necessidade de validação, e quanto mais é reconhecido, mais reforça o padrão. O ciclo sustenta outros sinais como o espelho invisível, a fome de controle e o vazio mascarado. Cada gesto de presença constante é um reforço do narcisismo, mascarando a insegurança profunda que o silêncio expõe. Reconhecer esse sinal exige observar padrões de comportamento. Alguém que não suporta pausas, que precisa ser ouvido, que se inquieta com momentos de calma, que interpreta a ausência de atenção como ameaça. O medo do silêncio revela a dependência emocional do narcisista em relação ao olhar externo e mostra como ele estrutura suas relações em torno da própria necessidade de validação contínua. Esse sinal demonstra que, mesmo quando parece relaxado ou descontraído, o narcisista está sempre ativo, sempre atento, sempre em busca de presença. Ele transforma o silêncio em inimigo, e cada interação se torna oportunidade de reafirmar sua existência, seu valor e sua superioridade percebida. O medo do silêncio é, portanto, um mecanismo central que alimenta todos os outros sinais de narcisismo, mantendo o ciclo de controle e validação ininterrupto. O 11º e último sinal é o último reflexo, o mais perturbador e quase impossível de reconhecer em si mesmo. É o momento em que o narcisista acusa os outros de serem narcisistas exatamente para esconder seu próprio espelho. Essa projeção é sofisticada e invisível. Enquanto aponta defeitos, manipula percepções e critica comportamentos alheios, está, na verdade, refletindo suas próprias falhas e inseguranças. Ele transforma a crítica em escudo, garantindo que ninguém olhe para dentro dele enquanto todos estão ocupados tentando se defender ou justificar ações. Essa dinâmica cria uma confusão psicológica intensa. Quem convive com o narcisista começa a questionar sua própria percepção, a duvidar de seus sentimentos e intenções. Ao acusar os outros de egoísmo, manipulação ou arrogância, o narcisista mantém o controle da narrativa e evita que sua própria sombra seja exposta. É um jogo silencioso e perverso, onde a verdade se distorce e a responsabilidade é constantemente transferida para quem está ao redor. Nietzsche já alertava sobre a complexidade do ego humano e a tendência de projetar fraquezas em terceiros para preservar a própria identidade. No narcisista, essa projeção é extrema. Ele nunca admite que possui os mesmos comportamentos que critica, e ao fazer acusações, reforça sua posição de superioridade moral ou emocional. Cada observação feita sobre os outros serve para desviar a atenção de suas próprias deficiências e manter a ilusão de perfeição ou controle. Jung explica que a sombra sempre encontra formas de se manifestar, mesmo quando tentamos escondê-la.
O último reflexo é a expressão máxima dessa sombra. Ao invés de enfrentar suas próprias falhas, o narcisista projeta-as, manipula percepções e mantém todos ao redor ocupados com suas próprias respostas. É uma forma de autopreservação psicológica, mas também um mecanismo de manipulação extremamente eficaz. Esse sinal é o mais difícil de ser detectado porque se apresenta como crítica, conselho ou alerta. Ele se camufla em diálogos, interações sociais e até em redes, onde acusações de egoísmo, arrogância ou manipulação são comuns. Mas a verdadeira intenção não é corrigir, é proteger o narcisista de olhar para si mesmo. Quem não conhece esse padrão facilmente se perde, tentando argumentar, justificar ou se defender, sem perceber que está sendo conduzido pelo reflexo oculto do outro. O último reflexo é, portanto, a culminação de todos os sinais anteriores: o espelho invisível, a fome de controle, o vazio mascarado, a mentira do sou diferente, a ilusão da generosidade, o palco da vítima, o olhar predatório, a competição silenciosa, o orgulho camuflado de humildade e o medo do silêncio. Cada um desses sinais converge nesse ponto, revelando o narcisista como mestre da projeção e manipulação invisível. Reconhecer esse sinal exige reflexão profunda e coragem. Pergunte-se: quando critico alguém, estou apontando algo que vejo nele ou algo que existe em mim? Quando sinto raiva ou desconforto com atitudes alheias, estou reagindo ao comportamento do outro ou projetando minhas próprias sombras? O último reflexo só pode ser quebrado quando se admite que a responsabilidade pelo próprio ego e comportamento é interna, não externa. Esse sinal encerra o ciclo e oferece a oportunidade mais importante de autoconhecimento. Compreender o último reflexo não é apenas identificar narcisismo nos outros, mas confrontar o próprio espelho interno, aceitar a sombra e iniciar uma jornada de transformação. É o momento em que a verdade se torna clara. O maior adversário não é o mundo lá fora, mas a própria imagem que você construiu e protege, projetando suas sombras nos outros para evitar enfrentar a si mesmo.